Bem, pessoal, eu recebi uma dúvida da colega Camille perguntando orientações de como fazer a questão número 26. Eu vou até escrever aqui no meu rascunho, né? Deixa eu pegar a folha aqui. Ela queria saber como fazer a questão número 26 do capítulo de resistência elétrica. Resistência elétrica, né? Aí eu fiquei de gravar um pequeno vídeo mostrando ela como resolver essa questão. Só que pensando melhor, eu acho que é melhor a gente fazer uma breve explicaçãozinha do que é a resistência elétrica e resolver um exercício semelhante. Se você entender a resolução desse meu exemplo hoje, você vai conseguir fazer essa questão 26 do capítulo de resistência elétrica com facilidade, tá? Então, vamos começar, né? Primeira coisa, você precisa entender o conceito, né, o significado de resistência elétrica, tá, pessoal? Então, o que eu fiz aqui? Eu desenhei uma bateria, tá? Essa bateria tem um terminal positivo e um terminal negativo. Então, eu liguei um fio saindo aqui do positivo, um fio saindo do negativo e prendendo aqui numa barra de ferro, por exemplo. Esse objeto azul que eu desenhei, a princípio pode ser qualquer objeto, tá? Você pode pegar um pedaço de árvore, você pode pegar uma barra de ferro, uma moeda, tá? Então, você conecta aqui na tentativa de fazer a corrente elétrica sair da bateria, passar por esse material que você está fazendo o experimento, sair do outro lado e retornar para a bateria, tudo bem? E para você medir a resistência elétrica desse objeto, que pode ser, como eu disse, uma pilha, uma barra de ferro, um pedaço de madeira, você vai precisar saber a corrente elétrica que passa pelo material e vai precisar também saber qual é a diferença de potencial elétrico que esse material vai sentir. E para fazer essas medidas, você vai precisar de um amperímetro e de um voltímetro. Foi isso que eu fiz no desenho ao lado, tá? O que é o amperímetro, o que é o voltímetro? A gente já viu nos nossos encontros síncronos, né? O amperímetro, ele mede a corrente elétrica que sai aqui da bateria. Então, o valor de corrente elétrica que ele medir é exatamente a corrente elétrica que vai passar por dentro do objeto, né? E o voltímetro ele vai medir a diferença de potencial, a voltagem, né, de um lado para o outro desse objeto. Aí você faz essas medidas com os aparelhos e divide um pelo outro. Pega o valor da voltagem marcado aqui pelo voltímetro e divide pelo valor da corrente elétrica medida pelo amperímetro. Na hora que você dividir um pelo outro, esse resultado da divisão é o que a gente chama de resistência elétrica, tá? Essa é a definição de resistência elétrica. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, deixar esse vídeo um pouco mais claro, porque eu acho que está meio escuro na tela para vocês, né? Deixa eu mexer aqui. Acho que assim fica um pouco melhor, né, pessoal? Tá. Então, só a critério de exemplo, né? Imagina que isso aqui seja uma bateria de carro, tá? Uma bateria de carro, por exemplo, o ΔU vale 12 volts, tá? E aí imagina que usando uma bateria de carro, um 12 volts, a gente tenha medido aqui, por exemplo, uma corrente de 2 amperes. Se você dividir um pelo outro, 12 dividido por 2, isso aqui vai dar 6, né? 6. Qual é a unidade de medida disso? Se você dividir volt por ampere, a unidade vai ser volt por ampere. Acontece que isso aqui em física a gente chama de ohm. Essa letrinha que parece uma ferradura, ela é uma letra do alfabeto grego chamada ômega, tá? E ela representa a unidade de medida de resistência elétrica. E leva o nome de ohm. É O-H-M. É o nome do cientista lá que estudou esse assunto, ok? Então, é isso aqui. Resistência elétrica é o valor dessa divisão, tá bom? Se você, por exemplo, tivesse feito o mesmo experimento com a mesma bateria de carro, então 12 volts ainda, né? Mas se a corrente medida fosse, sei lá, de 6 amperes, ao invés de 2, fosse 6 amperes, o resultado dessa divisão aqui, 12 dividido por 6, agora daria 2, né? 2 ohms, certo? Bem, essa é a definição matemática. Eu acredito que você já tenha compreendido isso. Mas também é bom a gente desenvolver um significado físico para a resistência, né? O que isso significa na prática, tá? Observa só.
Toda vez que o valor da resistência dá um valor alto, por exemplo, 6 ohms, isso significa que passou no nosso experimento uma corrente elétrica baixa, 2 amperes. Tá vendo? E vice-versa. Toda vez que a resistência é baixa, tipo 2 ohms, isso significa que passou no experimento uma corrente alta, tipo 6 amperes. O que a gente pode concluir a partir disso, né? A gente pode concluir que a resistência ela é uma espécie de dificuldade que um determinado material tem, um determinado objeto tem, uma dificuldade à passagem de corrente elétrica. Toda vez que a resistência tiver um valor alto, significa que ele vai conduzir corrente elétrica, mas de maneira meio precária. A corrente passa ali por dentro, mas sentindo dificuldade, sentindo uma resistência para passar. E aí a consequência é que a corrente elétrica que passa acaba sendo baixa, entendeu? Agora, se a resistência do objeto for baixa, for uma resistência pequenininha, significa que a corrente flui ali por dentro com muita facilidade. E, em consequência, o valor da corrente elétrica vai sair um valor mais alto. Tudo bem? Bem, aí você deve estar me perguntando assim, tá, mas é só isso? Se a gente só muda o valor da corrente elétrica trocando objetos, se eu tirar essa barra de ferro e botar cobre, se eu tirar o cobre e botar o alumínio, se você mudar de material, de substância, você vai mudando a resistência elétrica. Acontece que esse não é o único parâmetro. Se você fizer um material mais grosso ou mais comprido, isso também interfere no valor da resistência elétrica dele. Então, se você fizer essa pesquisa de maneira um pouco mais aprofundada, você vai ver que o valor da resistência elétrica depende também. A resistência elétrica é essa divisão, mas se você pensar em termos geométricos, ela depende de 3 parâmetros, tá? Então, eu desenhei aqui o mesmo objeto que eu tinha desenhado aqui em cima, por exemplo, uma barra de ferro, tá? Essa barra de ferro é uma barra cilíndrica, que tem um certo comprimento que eu chamei de L, e tem aqui no início dela, como é uma barra cilíndrica, essa parte aqui é um círculo, né? Eu desenhei mal, mas isso aqui seria um círculo. E esse círculo tem uma área A, tá bom? E a resistência elétrica, ela depende desses parâmetros. Se o objeto é comprido, se o objeto é grosso, se o objeto é fino, tudo isso vai interferir no valor da corrente, da resistência do material. Então eu escrevi aqui, a resistência, ela depende do comprimento L, quanto mais comprido, mais resistência o objeto tem. Ela depende de maneira inversa, né, da área daqui do círculo da entrada. Então repara, quanto maior for essa área, menor é a resistência, porque a área está no denominador, né? Quanto maior a área, menor a resistência. Então, se o fio for muito grosso, ele tem pouca resistência, ou seja, ele conduz bem corrente elétrica. Se o fio for muito fininho, muito fininho, a área é pequena, então você vai ter uma resistência elétrica grande, tá? E por último, a gente tem esse pezinho meio estranho aqui. Esse pezinho, na verdade, é uma outra letra grega chamada Rho, tá? Uma letra grega de nome estranho, né? Que ela representa uma grandeza física chamada resistividade. Esse pezinho, esse Rho, esse sim tem a ver com o material que a gente está utilizando. Então, se você trocar de ferro para alumínio, aí você vai ter um outro valor de Rho, tá? Se você trocar de alumínio para cobre, aí também você vai ter um outro valor de Rho. Já o L e o A são parâmetros puramente geométricos, comprimento e área da seção transversal, tá bom? Se você entendeu isso, você vai ter condições de entender o meu exemplo. O meu exemplo, ele é quase que uma cópia descarada da questão solicitada pela Camille. Vou até ampliar aqui, para que vocês tenham condições de enxergar um pouco melhor. Não sei se o foco está bom. Deixa eu alterar aqui rapidamente a questão do foco. Bem, o meu exemplo diz o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui uma barra, tá? Por exemplo, de alumínio. Ela tem um certo comprimento e uma certa área. Eu já tinha medido anteriormente e a resistência dela vale 120 ohms, ok? 120 ohms. E aí, o que eu quero fazer? Letra A. Eu quero saber o novo valor da resistência, a nova resistência, se eu trocar L por L sobre 2. O que significa isso, trocar L por L sobre 2? É se eu vier aqui com um alicate e cortar esse cara no meio. Se eu cortar esse cara no meio e jogar essa metade fora, eu vou ficar só com metade da barra, certo? Se eu ficar com metade da barra, ela vai continuar tendo o mesmo valor de resistência que tinha antes?
Com certeza não. A resistência, a gente viu, depende da geometria, né? Depende do comprimento. Se eu diminuir o comprimento à metade, a resistência também vai diminuir. E se você observar aqui a equação, o R e o L são proporcionais. Se eu reduzo o L, que é o comprimento, à metade, adivinha de quanto que vai reduzir a resistência? Também a metade, obviamente. Então, repara bem, se eu puser aqui um alicate, né, e cortar essa barra no meio e jogar metade fora, eu vou ter agora só L sobre 2. E se você tiver só L sobre 2, só a metade do comprimento, a resistência diminui a metade também. Então, se antes era 120 ohms, o novo valor da resistência agora, obviamente, vai valer 60 ohms. Tudo bem? Letra B. A letra B é um pouco mais sofisticada. Ele quer saber o novo valor da resistência se a gente cortar o fio à metade e dobrarmos o fio ao meio. Então aqui é o seguinte, eu vou cortar o fio à metade igualzinho eu fiz antes, mas ao invés de jogar a metade fora, eu vou dobrar essa metade por cima dessa. O fio vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Parece um desenho decente, né? Mas é só um fio cortado ao meio, tá? Então, eu cortei aqui o fio ao meio, dobrei aqui por cima, ok? Então, é como se tivesse um fio duplo, né? Um fio paralelo, um fio colado, ok? Pensa nisso aqui, gente, não como sendo dois fios, né? Agora, tudo se passa como se fosse um fio só, entendeu? Só que feito de 2 cilindros, né? Colado, grudado um no outro, tá? Qual vai ser o novo valor da resistência aqui? Bem, você tem que perceber duas coisas. Uma é que eu continuei diminuindo o comprimento à metade, né? Se antes o comprimento era L, quando eu corto e dobro, eu continuo tendo aqui um novo comprimento que é L sobre 2, né? Um novo comprimento que é L sobre 2. Só que agora eu fiz mais uma modificação. A corrente elétrica, que antes entrava por um fio só, se ele está dobrado aqui por cima, agora a gente tem duas entradas possíveis. Entende o que eu quero dizer? Se antes essa área aqui valia A, quando eu corto ao meio e dobro, agora eu vou ter o dobro de área na entrada, eu vou ter 2A na entrada, certo? Então, nessa letra B, eu estou sem querer querendo fazendo duas modificações ao mesmo tempo. Eu estou diminuindo o tamanho do fio à metade, mas em compensação também estou dobrando o valor da área, entendeu? Eu tenho agora duas áreas para a entrada de corrente elétrica. E aí qual vai ser o novo valor da corrente elétrica, né? Qual vai ser o novo valor da resistência elétrica? Novamente a gente volta aqui e olha para a nossa conta. Se eu reduzir o L à metade, se ele foi diminuído a metade do valor, a gente já sabe que vai reduzir a resistência à metade, certo? Então a resistência que valia 120, só devido à diminuição no comprimento, esse 120 já vai virar 60, tá? Só que agora a gente tem que analisar também o que acontece quando a gente dobra a área aqui embaixo. Se você nessa área aqui embaixo trocar o A por 2A, vou fazer a continha aqui do lado para não ficar muito confuso. A fórmula é essa daqui, né, pessoal? R, ρ, L sobre A. Quando a gente troca o L por L sobre 2, diminui a resistência à metade. E se eu vier aqui no A e colocar o dobro, né, que agora é 2A, você concorda que você vai estar dividindo essa resistência por 2? Vai estar aparecendo mais um 2 no denominador? Então, quando a gente dobra a área, a gente vai estar dividindo a resistência por 2 de novo. Então, além dessa redução que acontece devido à diminuição no comprimento, vai haver uma segunda diminuição por 2 de novo, devido a gente estar dobrando a área. Então, de 60 vira 30 ohms, tá? Então, uma redução por 2 devido à mudança no comprimento e uma outra redução dividindo por 2 porque a gente está dobrando a área. Tá legal? E agora a gente tem a última parte da pergunta, que é a letra C, né? O que acontece se a gente trocar o R por 2R? Isso, pessoal, é o seguinte. Eu vou pegar a minha barra de ferro que a gente tinha antes, que era assim. Uma barra de ferro que era assim, né? Comprimento L e área A. E aqui tinha um certo raio, né? Um certo diâmetro.
O que eu vou fazer? Eu vou trocar essa barra de ferro por uma que é o dobro da grossura. Ela vai ser assim, ó, muito mais grossa. Mesmo comprimento, mesmo tudo, só que o comprimento é o mesmo, né? Só que agora, ao invés da gente ter um certo raio aqui, um certo diâmetro, a gente vai ter o dobro do diâmetro, o dobro do raio, tá? Vai dobrar o raio, tá bom? Isso aqui, gente, é raio, tá? O que acontece nesse caso aqui? Parece, pessoal, que é a mesma coisa, mas não é, tá bom? Aqui tem um truque. Parece que seria a mesma coisa que vir aqui nessa fórmula e colocar 2 no lugar do A, né? Se a gente está dobrando o raio, vai dobrar a área, alguém pensa, né? Alguém pode imaginar que essa área aqui, vermelha, é o dobro da área azul, né? Se você dobra o diâmetro, dobra a área. Só que não é assim. Se você se lembrar de como é que funciona a área de um círculo, ela é πr ao quadrado. Se você trocar o r por 2r, vai ficar π. No lugar do r, eu vou botar 2r, certo? Se você fizer isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar a π 4r ao quadrado. O que eu quero te dizer? Quando você dobra o raio de um círculo, você não está aumentando a área 2 vezes. Você está aumentando a área 4 vezes, tá? Você quadruplica a área. Então, quando você faz essa troca aqui de um fio que tem um certo diâmetro, ou um certo raio, tanto faz, por um fio que vai ter o dobro do diâmetro, ou o dobro do raio, você vai estar alterando essa área da entrada em 4 vezes. Você vai passar a ter uma área 4 vezes maior. E se a área for 4 vezes maior, na hora que você puser um 4 aqui no denominador, você vai estar dividindo a sua resistência por 4, certo? E não por 2. Então você vai passar a ter um fio que tem uma resistência 4 vezes menor do que tinha antes. Se antes a resistência valia 120 ohms, agora a nova resistência, vou chamar de R', ou melhor, Rn, nova resistência, né? Vai ter que ser 120 dividido por 4, que vai dar 3 vezes 4, 12, então isso aqui vai dar 30 ohms, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, como que a resistência varia com esses parâmetros geométricos, certo? A definição de resistência e um exemplo prático, tá? Lembre-se, quando a gente dobra a área, a resistência cai à metade, mas quando a gente dobra o raio, aí é 2 ao quadrado, certo? Por conta da geometria, né? É 2 ao quadrado por conta da geometria. Então, a área quadruplica, certo? E aí a resistência diminui 4 vezes, ok?